Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e nós hoje vamos aprender a respeito de Poder Executivo, tá? Então, a gente sabe muito bem que nós temos a separação dos poderes, então nós temos três poderes independentes e autônomos. A gente tem o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, tá? Como a gente sabe também, cada um dos três poderes tem seus poderes típicos, que são aquelas atividades que eles fazem por legitimidade, ou seja, o legislativo de legislar, o judiciário de aplicar as leis e o executivo de administrar, né? E a gente também tem os poderes atípicos, que são os poderes que cada poder tem, que não fazem parte daqueles poderes típicos, mas que eles fazem por razão do sistema de freios e contrapesos. O que é o sistema de freios e contrapesos? Esse sistema, ele é o sistema que utiliza poderes que são atípicos para dar uma forma de segurar um poder, segurar o outro. Como assim? Por exemplo, o Poder Executivo, ele tem como atividade principal administrar a administração pública, enfim, administrar em geral. E o Poder Executivo também tem outros poderes, como os poderes atípicos de, por exemplo, legislar, que é a medida provisória, que é um tipo, né, como se a gente puder falar de legislação, assim. Também tem possibilidade de fazer lei delegada, de propor leis. Então, o Poder Executivo também tem uma atividade atípica, que é legislar. O Poder Judiciário, ele também administra. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele tem que se auto-administrar, ele tem possibilidade de se auto-organizar. Então, além de ele aplicar as leis, ele também tem uma função atípica, que é administrar. E o Poder Legislativo, como a gente já viu em umas aulas anteriores, além de legislar, ele também tem as suas funções atípicas, que é o quê? Ele fiscaliza o Poder Executivo e ele também tem a atividade administrativa dele mesmo. Então, como você pode observar, cada poder que a gente está observando em cada aula, a gente está vendo separadamente o Poder Legislativo, o Judiciário, enfim. Hoje a gente está no Executivo, na próxima a gente vai ver o Judiciário, a gente já viu o Legislativo, a gente tem as atividades típicas e atípicas. Então, novamente, lembrando você, a gente está vendo principalmente as funções típicas, mas também dentro dessas funções também tem as atípicas. Então, isso faz parte do sistema de freios e contrapesos, tá bom? Então, como que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o Poder Executivo. E o Poder Executivo, como a gente sabe, a gente faz parte de uma federação, então a gente tem a União, os estados e os municípios, e cada um desses entes federativos tem também o Poder Executivo, porque o Poder Executivo é o responsável por administrar, por dar um andamento ali da administração em geral, tá? Então, a gente tem a presença do Poder Executivo em todos os entes da federação, a União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, tá? Então, é importante ressaltar que, em geral, as regras que a gente vai ver aqui, a gente vai ver hoje no Poder Executivo, as regras atinentes ao Poder Executivo da União, ou seja, ao Presidente da República. Em geral, essas regras também se aplicam aos demais entes federativos, ou seja, aos estados e aos municípios, porque tem um princípio da simetria na Constituição. Então, não é possível que a Constituição dos Estados ela seja tão diferente da Constituição Federal. Então, o Constituinte, ele tentou meio que fazer uma cópia, digamos assim, em todos os entes da Federação, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter a gente tem poder presidencialismo, a gente não tem um primeiro-ministro, por exemplo. O nosso presidente, ele junta as duas funções de representante do Estado, né, e também representante da federação, do país lá fora. Então, a gente também, os nossos estados, os nossos municípios, eles não podem mudar esse sistema. Então, eles não podem fazer um primeiro-ministro do estado do Paraná, por exemplo, tá? Então, em geral, as regras que a gente vai ver hoje para o presidente, elas também são replicadas para os governadores e os prefeitos, tá? Algumas coisas vão mudar, a gente vai ver aqui, mas em geral são as mesmas regras, tá? Vamos lá. Então, a gente vê aqui que tem o princípio da simetria e a gente tem o presidente, o governador e o prefeito. Importante ressaltar que o Distrito Federal, ele tem o governador distrital. Ele não tem prefeito, tá? Então, o Distrito Federal, ele só tem governador, muito embora ele una, né, as duas atividades de estado e município, o Distrito Federal só tem governador distrital, ele não tem prefeitos, tá?
Então vamos lá. Como a gente pode ver, a gente tem o presidente da República, que ele exerce a função executiva no poder na União, né, no ente federal da União, e ele é auxiliado pelos ministros de Estado, tá? Já o governador de Estado, ele exerce o poder executivo dos estados e ele é auxiliado pelos secretários de Estado. E o prefeito municipal, ele exerce o poder executivo nos municípios e ele também é ajudado, auxiliado pelos secretários municipais, tá? Então, a gente vê na Constituição que a gente, já nos primeiros artigos a respeito do Poder Executivo, que aparece lá, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. Então, os ministros de Estado também, de certa forma, fazem parte do Poder Executivo. Mas o chefe do Poder Executivo é o presidente, ou o prefeito, ou o governador, enfim. Tá, então vamos lá. Como que é a eleição para o Poder Executivo? Então, em todas as esferas dos entes federados, então tanto União, Estados e municípios, o chefe do Executivo vai ser eleito pelo sistema majoritário. Como que é o sistema majoritário? Como a gente sabe, a gente vai lá, vota, e quem recebeu o maior número de votos válidos, então a maioria absoluta de votos está aqui, não computados os brancos e nulos, vai ser eleito, ou seja, um sistema completamente diferente dos vereadores, dos deputados, tá? Por quê? Porque os deputados, eles são pelo sistema proporcional, tem aquelas contas que a gente faz para ver o número de cadeiras, e você pode votar só para a legenda, enfim. Já no chefe do executivo, não. Para o chefe do executivo, você vota lá no fulano de tal, com o número do partido dele, não tem outro número além daquele, não tem um número grande que você só pode votar na legenda, não tem essa possibilidade. Você ou vota branco ou você não vota nulo, esses votos brancos e nulos não vão ser contados para essa maioria absoluta, e aquele candidato que receber a maioria absoluta de votos, ele vai ser eleito chefe do executivo, tá? Então, é importante ressaltar que as duas possibilidades de eleição majoritária é senador e chefe do executivo. Preste bem atenção, porque a gente, em geral, acha que o legislativo total, todos os parlamentares, são do sistema proporcional, e não acontece isso. Os senadores são do sistema majoritário. Os deputados federais e estaduais são pelo sistema proporcional, e os vereadores também, tá? Então, o chefe do executivo e o senador é pelo sistema majoritário, e os deputados estaduais, federais e vereadores são pelo sistema proporcional, tá bom? Então, é importante ressaltar que é a maioria absoluta de votos, tá? Não é a maioria simples, é a maioria absoluta de votos. Há uma grande diferença nisso. E, às vezes, as questões de concurso retiram essa maioria e só coloca a maioria de votos. E não é a maioria absoluta de votos, tá? E importante ressaltar que a gente, em geral, para o sistema majoritário, nacional, né, do executivo, então para a eleição de presidente vai ser sempre segundo turno, tá? E os municípios, em geral, só vão ter segundo turno quando eles tiverem mais de 200 mil eleitores, tá? Isso é importante porque às vezes cai, tá? Mas, enfim, é só para você saber. A eleição para o presidente constitui a eleição de uma chapa. Então, quando você elege o presidente da República, você elege junto o vice, que constitui a chapa dele ali para aquela eleição. Então, a eleição do presidente também implica na eleição do vice. Então, quando você estiver votando, preste bem atenção, porque o vice também faz parte do seu voto. Então, em geral, tem algumas discussões políticas enfim, não cabe aqui discutir, mas algumas pessoas dizem, eu votei só do fulano de tal, não votei para o vice. Não, você votou para a chapa. A chapa é constituída de presidente mais vice. Então, quando você vota no X, o Y é vice, você está votando no X e no Y, tá? É uma chapa fechada, tá bom? Então, na Constituição, inclusive, diz isso. A eleição do presidente implica no vice com ele registrado, tá? Então, quando você for se registrar para chefe de executivo, você vai olhar que você é obrigatório ter o cabeça da chapa, que é o presidente ali, e o vice, tá? É obrigatório, a chapa tá constituída assim. Em alguns países, existe eleição para vice e eleição para o chefe do executivo. Então, a eleição é separada, mas no Brasil não é isso. A gente constitui uma chapa, tá?
E quando que vai funcionar o segundo turno aqui, ó? Dois candidatos, a gente vai ter segundo turno quando não se atinge a maioria absoluta para um candidato. Então, por exemplo, ele não tem a maioria absoluta, mais de 50%, né, de votos. Então, do total, né? Então, ele vai pro segundo turno. E como que vai funcionar o segundo turno? Em geral, o segundo turno funciona assim, vai primeiro o candidato mais votado com o segundo mais votado, eles vão juntos para eleger quem que é o mais votado entre aqueles dois. Só que aí pode acontecer, aqui ó, de algum candidato não participar do segundo turno, né? Como a gente pode ver, eu acho que eu coloquei aqui na frente. Vamos falar em geral, primeiro vamos falar sobre o segundo turno, depois a gente vê como que funciona. Então o segundo turno vai constituir dos dois candidatos mais votados, aqueles que tiveram a maioria de votos válidos, né, então preste bem atenção, tem gente que fala que se você votar nulo vai eleger o fulano e tal. Não, vai excluir os votos, só vai ser a maioria dos votos válidos. Então, brancos e nulos não fazem parte dos votos válidos. Então, os brancos e nulos não elegem ninguém, eles são tirados da conta, tá? Então, não caia nessa lorota aí que votar branco ou votar nulo elege o fulano e tal. Não, o voto branco e nulo é retirado da conta, tá? Então, a contagem é da maioria dos votos válidos, tá? Preste bem atenção. E como que vai funcionar a eleição? O primeiro turno vai ser no primeiro domingo de outubro, tá? E o segundo turno vai ser no último domingo de outubro. Por que outubro? Porque a nossa Constituição de 1988 foi promulgada em outubro. Então, para homenagear a nossa Constituição, o legislador lá, o constituinte originário, escolheu outubro para ser as nossas eleições. O sujeito vai ser eleito em outubro e vai tomar posse só em janeiro, porque vai começar ali o mandato no começo do ano posterior à sua eleição, tá? Então, preste bem atenção, lembre que a nossa Constituição foi promulgada em outubro, então as nossas eleições são sempre em outubro, no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro, tá? E a posse lá e a diplomação é antes, mas a posse, enfim, 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver as hipóteses do que caso aconteça alguma coisa antes do segundo turno. Por exemplo, a gente teve um caso muito conhecido aqui no Brasil, que na eleição de presidente em 2014, não lembro, enfim, um dos candidatos à presidência morreu num acidente aéreo e a vice-candidata assumiu a chapa, tá? Então foi a Marina Silva que assumiu, o Eduardo Campos morreu num acidente aéreo e aí a Marina Silva foi lá. Só que a gente vai ver agora o que acontece quando um candidato do segundo turno morre. Ou seja, a gente já sabe que vai acontecer eleição e caso necessite de segundo turno, porque nenhum deles recebeu a maioria absoluta de votos, vai os dois mais votados para o segundo turno. Mas imagina que, vamos supor que os dois mais votados vão para o segundo turno e antes de realizado o segundo turno, um deles morre. Nesse caso, a Constituição diz que, caso de morte, desistência ou impedimento legal de candidato, ou seja, ele foi julgado inelegível, ou ele desistiu por alguma razão, ou ele simplesmente morreu, ele vai ser chamado daqueles que não foram convocados para segundo turno, aquele que seja mais votado. Então, por exemplo, tem 2 que foram para segundo turno e ficou 3 candidatos lá que não foram para segundo turno. E daí, um desses 2 que foram para segundo turno desistiu. Aí eles vão ver a contagem de votos daqueles que sobraram e aquele que foi votado, mais votado, ele vai para segundo turno e substituindo aquele que desistiu, morreu, ou enfim, tá? Agora, também tem a possibilidade que, imagine, vamos supor, aquele que desistiu do segundo turno e aí eles foram convocar aquele que sobrou dos outros, o mais votado. Imagine que haja empate entre 2 candidatos que não foram convocados para o segundo turno. Se houver empate entre esses aqui, vai o mais idoso, tá? Então, tem 2 possibilidades. Aquele mais votado dos remanescentes e caso exista empate entre esses candidatos, vai o mais idoso, tá? Vamos lá. Em segundo lugar, o mais candidato vai qualificar-se o mais idoso. Então, caso haja empate, ainda assim, o mais votado ainda haja empate entre esses mais votados, vai o mais idoso desses mais votados, tá? Então, tem 2 classificações. O mais votado, caso haja empate, o mais idoso desses mais votados, beleza? Aí, o que acontece? Vai ter a eleição, vai ser alguém eleito pela maioria absoluta dos votos, excluídos os brancos e os nulos, e o vice e o presidente tomarão posse em sessão do Congresso Nacional no dia 1º de janeiro, tá?
E ele vai fazer um juramento lá e ele vai defender, cumprir a Constituição, observar leis, promover o bem legal do povo brasileiro, sustentar a união, integridade e independência do Brasil, enfim, aquela coisa toda. Importante ressaltar o quê? Que eu coloquei aqui grifado, que vai ser uma sessão do Congresso Nacional. Isso significa o quê? O Congresso Nacional significa que é a união do Senado mais da Câmara, tá? Então é a união dos dois, vai ser uma das sessões que vai haver união das duas câmeras, tá? Uma sessão bicameral, como a gente chama, uma sessão única. Então vai ser a sessão que une o Senado e a Câmara. Isso vai haver em várias situações da nossa Constituição, vai aparecer. Se você assistiu a aula de Poder Legislativo, você vai ver que quando eles forem quebrarem o veto do Presidente da República em uma lei, também vai ter que ser uma reunião do Congresso Nacional, ou seja, Senado mais Câmara, tá? Em algumas situações acontece isso. Mas enfim, quando o presidente for eleito, vai haver uma sessão do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara e do Senado juntos, e aí ele vai fazer lá o discurso dele, enfim, tá bom? Importante ressaltar que quando for o governador eleito, não tem duas câmaras, então vai ser lá na Assembleia Legislativa, e quando for o prefeito eleito, vai ser lá na Câmara de Vereadores, tá? O princípio da isonomia não, é uma... Como que se chama? Desculpa, eu esqueci a palavra. Tem aqui no primeiro slide. Simetria, tá? É uma simetria. Então, em geral, à medida do possível, vai se replicando nas esferas do poder as mesmas regras, tá bom? Lembrando que para municípios ter segundo turno é mais de 200 mil eleitores, tá bom? Não habitantes, é eleitores. O mandato do presidente da República e também do governador de estado e do prefeito é de 4 anos, tá? E é admitida uma reeleição. Tá? Então, ele pode fazer 4 anos mais 4 anos, tá bom? Se pular um mandato e vier outro, pode ser também. Então, 4 anos mais 4 anos. Então, ele tem um mandato de 4 anos, possibilitada uma reeleição, e terá início no 1º de janeiro do ano seguinte à sua eleição. Como eu disse, a eleição em outubro, e aí começa depois em janeiro, ele pega a posse lá no 1º de janeiro, tá bom? Vamos lá. Decorridos 10 dias dessa posse, dessa data fixada para posse, ou seja, lá em 10 de janeiro, lá, caso tenha fixado no 1º de janeiro essa posse, lá no dia 10 de janeiro, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele vai ser declarado vago. Então, vamos supor, ele foi eleito o fulano de tal, e aí no dia 1º de janeiro ele simplesmente não aparece na posse. Passa 1, 2, 3, 10 dias e o fulano não apareceu ainda para tomar posse. Vai ser, a não ser que ele tenha um motivo de força maior, ou seja, sei lá, ele esteja doente, enfim, aconteceu alguma coisa grave. Caso ele simplesmente desapareça, não dê nenhuma satisfação, aquele cargo vai ser considerado vago, tá? Então é o presidente ou o vice-presidente, tá? Não necessariamente os dois juntos, pode acontecer também, tá? Atribuições do vice. Agora a gente vai ver o que cabe ao vice, porque a gente sabe que o presidente da República, o prefeito, o governador, eles têm determinadas atribuições que a gente vai ver aqui. Mas o que o vice faz, além de ser o responsável por representar quando o chefe do executivo está fora? O vice-presidente lá na Constituição e os vice-governador e prefeito, eles têm, além de outras atribuições que a lei complementar vai dar, então a lei pode dar outras atribuições que a Constituição também não deu, ele vai auxiliar o presidente e vai ser convocado para diversas reuniões aqui que a gente vai ver também nessa aula, e vai ser convocado pelo presidente por missões especiais. Por exemplo, o presidente da República está fazendo certas coisas e tem uma reunião lá na ONU, por exemplo. Daí ele pode dar a convocação para que o vice-presidente vá lá na ONU falar. Em geral, isso não acontece, porque são situações que o presidente da República, ele como chefe de Estado, ele vai lá representar, mas enfim, é só a título exemplificativo, tá? Então o presidente vai lá e manda o vice representá-lo lá no Congresso tal, por exemplo, tá? A gente tem 2 possibilidades. A gente tem a substituição e tem a sucessão. Cuidado que tem diferenças entre essas
duas situações, tá? A substituição é a reocupação do cargo. Por exemplo, tem caráter temporário, ou seja, o presidente da República tem que viajar para fora, enquanto o presidente da República viaja, o vice toma lá e ele está no exercício da presidência da República por substituição por aquele tempo determinado, tá? Então, a substituição é por tempo temporário. Lembre que substituição é T, então T de temporário, é mais fácil de você lembrar. E a sucessão é quando o cargo fica vago, ou seja, a vacância do cargo, ou seja, no caso de impedimento, ou caso de morte do presidente, ou caso de, sei lá, inelegibilidade, o presidente sai daquele cargo e o vice-presidente se torna o presidente. No caso da substituição, o vice-presidente não se torna presidente, ou não se torna governador nem prefeito. Ele simplesmente está substituindo temporariamente, então ele continua vice, tá? Agora, no caso da sucessão, ele vai tomar posse como presidente, como prefeito ou como governador. Ele vai ter uma sessão de posse e nesse caso haverá vacância. Então vai uma sessão de posse e ele vai ser declarado presidente da República, ele vai ser declarado governador do estado, ele vai ser declarado prefeito municipal, tá? Então aqui no caso da sucessão há uma outra característica, ou seja, há uma vacância do cargo principal e o vice vai suceder, então vai alocar a sucessão, a linha sucessória do presidente vai mudar para frente, vai dar um passo para frente, tá? A gente vai ver aqui a linha sucessória que ele tem, o presidente é o primeiro, né? É o vice aqui, o vice. Aí vem o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Todos esses cargos são, além do presidente, né? Eles são privativos de brasileiros natos, ou seja, só brasileiro nato, nascido no Brasil ou nascido no exterior, enfim, todas aquelas características podem estar na linha sucessória do presidente da República, tá? Então, no caso de vacância do cargo, vai dar um passo para frente, ou seja, o presidente vira o presidente, não haverá vice nesse caso, e aquele que se fará a vez de vice será o presidente da Câmara dos Deputados, tá? Então não haverá vice. O presidente da Câmara dos Deputados ele não vira vice, ele vai ficar presidente da Câmara dos Deputados, mas ele fará a vez de vice, tá? Então, caso o presidente da República, aquele que virou o presidente da República, sai do país, quem vai substituir ele é o presidente da Câmara dos Deputados, mas ele não se torna vice, ele não sai da presidente da Câmara dos Deputados para se tornar vice-presidente, tá? Não existe isso, fica vago o cargo de vice nesse caso, tá? Aqui eu trouxe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é importante para a gente dar uma noção do que o Supremo acha disso. Então a gente vai ver aqui, ó. Agentes públicos esse é um julgado recentíssimo, de 2016, que a gente vai dar uma contextualizada, tá? Houve um impeachment da presidente da República Dilma Rousseff e o vice-presidente da República, o Michel Temer, sucedeu ela, então ele entrou o cargo dela ficou vago e ele virou presidente da República. Aí o que aconteceu? Do caso da Lava Jato, várias pessoas foram denunciadas pela Polícia Federal e houveram várias delações e várias denúncias no Supremo Tribunal Federal de supostos crimes para serem investigados. E o senador Renan Calheiros, como a gente já sabe, ele é mais sujo que pau de galinheiro, né? Desculpe o termo, mas ele é mais sujo que pau de galinheiro. E ele foi denunciado no Supremo Tribunal Federal. Só que, como a gente vê aqui, o presidente do Senado Federal, ele está na linha sucessória do presidente. Ele é o terceiro, é o segundo, enfim, da linha sucessória do cargo do presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal tinha entendimento que ninguém da linha sucessória da presidente da República poderia ser réu, porque se o presidente da República, quando se torna réu, é afastado do cargo, então nenhum da linha da sucessória poderia ser réu, porque senão se um da linha sucessória fosse réu e não fosse afastado do cargo, ele teria mais privilégio que o presidente da República em si mesmo, tá? Então essa jurisprudência
ela se dá nesse sentido, que o presidente, quando o Renan Calheiros era presidente do Senado, ele se tornou réu, então houve um pedido para afastá-lo do cargo, ou seja, retirá-lo da presidência do Senado, para que ele, como réu, não esteja na linha sucessória da presidência da República, tá? Aí o que aconteceu? Houve essa decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu o quê? Agentes públicos detêm as titularidades funcionais que os habilitam constitucionalmente a substituir o chefe do Poder Executivo da União em caráter eventual, ou seja, aquela linha sucessória. Tá? Caso tornados réus criminais perante essa corte, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, porque eles têm foro privilegiado, não ficariam afastados ipso facto dos cargos de direção que exercem na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Supremo Tribunal Federal. Na realidade, apenas sofreriam interdição para o exercício do ofício do Presidente da República, ou seja, para não retirar o Renan Calheiros da presidência do Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que caso qualquer um desses na linha sucessória da presidência da República se torne réu, ele não vai ser afastado da presidência do Senado, da Câmara do Supremo Tribunal Federal. Ele simplesmente vai ser afastado da linha sucessória. Então vamos supor, com outro exemplo aqui nessa linha sucessória, vamos supor que o presidente do Supremo Tribunal Federal se torne réu. Caso o presidente do Supremo Tribunal Federal se torne réu, ou seja, o próprio Supremo receba uma denúncia do presidente do Supremo, que é esse o caso, ele vai ser retirado da linha sucessória, ou seja, ele não vai substituir o presidente da República, mas ele vai continuar na presidência do Supremo Tribunal Federal. É esse o imbróglio jurídico, basicamente, que o Supremo Tribunal Federal fez no ano passado. O que aconteceu? O relator ministro Marco Aurélio, ele entendia que havia necessidade de retirar o Renan Calheiros da presidência do Senado. Eu, como pessoa que gosta da Constituição e leio e estudo a respeito disso, acho que haveria necessidade de retirar o Renan Calheiros da presidência do Senado, porque o fato da pessoa ser eleita presidente do Senado é uma lei que é de inferior hierarquia à Constituição Federal. Então, se a Constituição Federal entende que não pode ser réu ninguém na linha sucessória do presidente da República, a pessoa que foi eleita presidente do Senado Federal tem que ser retirada da presidência do Senado Federal e outra pessoa tem que ser posta, outra pessoa que não seja réu, e a linha sucessória fique em perfeita harmonia e não seja desconstituída. Mas o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, entendeu o contrário e manteve o Renan Calheiros, presidente do Senado. Isso aconteceu porque houve uma pressão política do governo, porque eles tinham que passar várias reformas e o Renan Calheiros era de extrema necessidade ali continuar na presidência do Senado para que as reformas passassem, tá? No fim das contas, não passou porra nenhuma, mas enfim. Mas daí essa lambança foi feita e então agora o entendimento é o seguinte, que a pessoa que seja réu, esteja na linha sucessória do presidente da República, continua presidente do Supremo, da Câmara e do Senado, o que ele saia da linha sucessória, tá? Muito embora eu não concorde com isso, e agora a principal jurisprudência atual, tá? Tem que ficar de olho nisso, mas caso pergunte na sua prova a jurisprudência, o que eu acho muito difícil, é isso que o Supremo determinou até agora, tá? Vamos lá. O que vai acontecer quando acontece a vacância do cargo do presidente da República, tá? A vacância acontece quando simplesmente sai o presidente e sai o vice. Fica vazio ali a chapa que foi eleita para aquilo. E a linha sucessória, ela só existe, o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo, ele só existe por tempo determinado. Eles não podem simplesmente se tornar-se presidente até o fim do mandato, tá? Não acontece isso. Então a gente vai ver que existem duas possibilidades de vacância. Existe vacância antes dos 2 últimos anos do mandato e depois nos últimos 2 anos do mandato, tá? Então, quando acontece uma vacância, ou seja, por exemplo, o presidente e o vice morreram de acidente aéreo, morreu os dois, houve vacância, então não tem ninguém para suceder o presidente da República. A linha sucessória é temporária. Então, vai acontecer o quê? O presidente da Câmara dos Deputados vai virar presidente da República por tempo determinado e antes do término dos 2 anos do mandato vai ser chamada uma eleição, então vai ser convocada uma eleição em 90 dias
E nós do povo vamos eleger um novo presidente da República, tá? Então vai ser eleito um novo presidente da República para terminar esse mandato que foi cortado no meio pela morte do vice e do presidente da República, tá? E o que acontece quando morre o vice-presidente e o presidente e o vice da República, ou qualquer outro tipo de vacância, depois nos últimos 2 anos de mandato? Aí o presidente da Câmara dos Deputados vai substituir, né? Vai suceder ali a linha sucessória, só que ele vai convocar a eleição do Congresso Nacional indiretas em 30 dias, ou seja, quando é antes dos 2 anos finais do mandato, somos nós, são eleições indiretas, ou seja, nós do povo vamos eleger o presidente. Quando é depois de 2 anos de mandato, nos últimos 2 anos finais, o Congresso Nacional que vai eleger indiretamente esse presidente da República em 30 dias, tá? Então, vai ser isso que vai acontecer. Tem 2 possibilidades, 2 anos antes e 2 anos depois, tá? Em qualquer caso, ó, cuidado, em qualquer caso de vacância, tanto na eleição direta quanto na eleição indireta, esse mandato vai ser o tampão, tá? Então, ou seja, por exemplo, estamos em 2017, no final de no mês 6 de 2017, e houve uma grande discussão a respeito disso, porque houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff e houve a sucessão pelo vice-presidente Temer. E tá havendo agora, no momento, uma discussão grande sobre o impeachment dele, porque ele foi descoberto lá em grandes casos de corrupção, enfim. Então, nesse caso de impeachment do presidente no final do mandato, que nós estamos no final, estamos em 2017, tem eleição presidencial em 2018. Aí o que vai acontecer? Se houvesse o impeachment, haveria uma eleição indireta pela nossa Constituição, e essa pessoa eleita indiretamente pelo Congresso Nacional, ela ficaria até a eleição de 2018, tá? Então, ele ficaria basicamente até 2019, em 1º de janeiro, tomaria posse a pessoa que haveria outra eleição em 2018, aí a eleição direta, e essa eleição direta que elegeria o novo presidente. Então, esse presidente eleito indiretamente ou diretamente, enfim, tem um mandato tampão. Então, em caso de vacância, esse mandato é tampão. Ele fica até o final do mandato e depois é eleito novamente o outro, e o outro vai cumprir os 4 anos 4 anos completos, tá? Esse não vai ter 4 anos completos, tá? O vice, tem uma regra na Constituição que diz que tanto o vice quanto o presidente da República, eles não podem se ausentar do Brasil mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional, tá? Sob pena do cargo. Então, nesse caso, é uma regra que acontece, que há uma simetria nas outras unidades da federação, então tanto o governador quanto o prefeito não podem exceder 15 dias fora do município sem que haja autorização da Câmara e da Assembleia Legislativa, tá? Teve um caso, inclusive, de uma ADI, não sei se eu coloquei aqui ó, Lei Orgânica do município de Manaus, que dispõe sobre os substitutos eventuais do prefeito e do vice-prefeito em caso de dupla vacância. O âmbito da autonomia... desculpe, eu coloquei aqui outra jurisprudência. Existiu uma ADI também, no caso desse caso aqui, que foi um município, eu não lembro, um estado, que colocou lá que não poderia, nem o prefeito ou o governador não poderia sair do estado ou município sob nenhum dia sem autorização da Assembleia ou da Câmara dos Vereadores. Essa norma era inconstitucional, por quê? Porque ela era extremamente abusiva, porque o Congresso Nacional é só 15 dias. Então, não faz sentido eles diminuírem a 0 dias. Então, o prefeito não pode nem passar férias sem autorização da Câmara. Não pode. Então, pode ser superior a 15 dias, pode ser 20 dias, pode ser... Agora, não pode ser menos, tá? Porque a Constituição deu esse tempo de 15 dias, tá? Vamos lá. E essa é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da linha sucessória do prefeito. E aqui o Supremo Tribunal Federal entendeu que a sucessão, a disciplina acerca da sucessão e da substituição do chefe do Executivo Municipal é matéria da Lei Orgânica Municipal, tá? Então não pode vir
a Constituição estadual determinar sobre a sucessão do prefeito municipal. Tem que ser a lei orgânica municipal que vai determinar, tá? Então ele pode determinar, por exemplo, o presidente da Câmara dos Vereadores que vai substituir o prefeito. Isso tem que estar na lei orgânica, não pode estar na Constituição estadual, tá? É isso que essa jurisprudência quer dizer, tá? Então a gente encerra aqui a primeira parte da lei do Poder Executivo. Nós temos a segunda parte, tá? A gente vai falar sobre o processo de impeachment, o processo de julgamento do presidente da República, tá? Então a gente vai ver todos esses detalhes na próxima parte, tá bom? Muito obrigada e até mais.